O que faz uma empresa parecer pequena? Já parasse para pensar nisso? E esse tema é um tema extremamente importante e relevante para você, empresário. Para você entender que mesmo você não faturando quanto você acha que deveria faturar, talvez você não seja pequeno. Existem empresas hoje que faturam R$ 100.000 por mês e parecem gigantes. E existem empresas que faturam milhões e continuam transmitindo amadorismo. Então, Nathalie, o que faz uma empresa ser grande ou ser pequena? É isso que eu quero conversar com você hoje. O que faz, de fato, uma empresa parecer pequena, mesmo faturando milhões? Você já se perguntou? Você tem consciência sobre isso? Porque quando a gente fala de empresa pequena, a maioria de vocês pensa imediatamente em faturamento. Mas o que eu quero te trazer hoje é mostrar uma coisa que talvez mude essa sua percepção completamente. A forma como você está enxergando o que é um crescimento empresarial. O mercado, ele não vai julgar você pelo que você realmente fatura. O mercado, ele julga a sua empresa pela percepção que ela transmite. E é sobre percepção que está gerando valor. Porque a percepção ela vai gerar confiança, a percepção vai gerar autoridade, a percepção que a tua empresa tem de mercado vai inevitavelmente gerar a venda que você quer para crescer. E talvez você conheça empresas que faturam relativamente pouco, mas que passam uma imagem de extremamente profissional, por exemplo. E talvez você conheça também empresas que faturam milhões, mas que visivelmente estão trabalhando ou parecendo que trabalham no improviso. E esse é o jogo, porque isso acontece não apenas na questão financeira. O tamanho de percepção é relacionado ao seu posicionamento. E o mercado, ele compra percepção antes de comprar o teu produto em si. Antes de um cliente comprar uma solução, ele compra a confiança de que você é capaz de resolver o problema dele. E aqui está o pulo do gato. Porque antes, por exemplo, de um investidor acreditar na sua empresa, ele acredita na estrutura que você demonstra dele. Antes de alguém fechar um negócio com você, ele valida os sinais que você transmite. E uma vez que você tem esse conhecimento, você precisa começar a aprender a lidar com esse jogo. É exatamente aqui que muitas empresas estão perdendo dinheiro sem perceber. Porque existem sinais silenciosos que fazem com que o mercado enxergue a sua empresa grande ou pequena. O primeiro sinal que eu quero pontuar aqui com você é a dependência excessiva da sua imagem. Quando tudo está girando em torno da imagem de uma única pessoa, o mercado percebe e a tua empresa perde valor. Quando toda a comunicação da empresa é do seu jeitinho, personaliza demais. Quando todas as decisões têm que ser dentro da sua métrica, quando toda a venda depende de você, quando o cliente só quer comprar de você, quando a solução o cliente só quer que você solucione, a tua empresa perde mercado e o próprio mercado consumidor entende que você é uma empresa fragilizada. A tua empresa precisa construir pessoas fortes para ter uma estrutura forte. E aí existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Empresas fortes, elas sobrevivem independente de você em todas as etapas. O segundo sinal que eu quero trazer para você refletir hoje comigo é a ausência dos processos. Essas empresas pequenas, elas trabalham no improviso. As empresas grandes, elas estão sempre documentando e melhorando os processos. Você, quando é pequenininho, você resolve cada problema do zero e tá tudo bem. Mas a partir disso, você começa a criar sistemas. Porque se o cliente ele começar a perceber que você trabalha com inconsistência, que você demora, que há muito retrabalho, que não tem falta de padrão, ele imediatamente vai reduzir a percepção de valor dele. E isso acontece mesmo que o seu produto seja excelente.
O terceiro sinal dessa fragilidade é uma comunicação confusa. Uma empresa que não consegue explicar claramente quem é, o que faz, ela vai inevitavelmente transmitir para o mercado insegurança. Empresas fortes possuem cada vez mais processos alinhados e clareza na sua comunicação. E quando você sabe disso, você resolve um grande problema. Porque quando você tem clareza, você inevitavelmente vai vender mais. Você precisa entender, dentro da sua empresa, qual é o posicionamento que ela está tendo a nível de mercado. Um quarto sinal é a falta de especialização. Hoje, o mercado está confiando muito mais em especialistas do que em generalistas. Quando uma empresa ela tenta se comunicar com todo mundo, ela acaba não sendo relevante. E quando ela não é relevante, ela entra na celeuma do preço. E quando ela entra na celeuma do preço, o cliente não percebe o seu valor. Empresas que estão crescendo, elas são conhecidas pela sua competência e especificidade. Elas ocupam um território muito claro na mente e no mercado do cliente. O quinto ponto que eu quero trazer para você refletir é a falta de visão estratégica da tua empresa. E talvez esse seja o mais perigoso, porque muitos de vocês vivem apenas reagindo ao mercado, reagindo a problemas, reagindo às crises, reagindo às oscilações. E aí você não tem uma visão estratégica, porque aí você acaba reagindo a todas as oportunidades que o mercado dá, e muitas dessas oportunidades podia ser exatamente um gatilho de diferenciação. Você não pode fazer um futuro que você não construiu. Empresas que hoje no mercado parecem gigantes e muitas vezes não são, elas possuíram uma direção muito clara. Elas fizeram um treinamento e um planejamento assertivo. Elas possuíram prioridades no caminho. Elas entenderam uma visão de longo prazo. E isso vai mudar completamente a forma como o mercado te percebe. Então, existe uma reflexão muito importante que eu quero trazer para você, que talvez o que a tua empresa esteja precisando é crescer primeiro para aparecer. Ou seja, crescer para baixo para ter relevância e, assim, visibilidade. Se você entender isso, você entendeu o modelo de negócio duradouro. Porque o mercado responde aos sinais que você transmite. E quando você transmite sinal para o mercado que você tem estrutura, que você tem clareza, organização, especialização, uma visão lógica e estratégica, automaticamente o mercado aumenta o teu valor percebido. E quanto mais o mercado aumentar o teu valor percebido, mais você tem confiança. Quanto mais confiança, mais você vai aumentar as suas vendas. E aí, inevitavelmente, se você aumenta as suas vendas, você aumenta o seu crescimento. Então, não é sobre ter visibilidade, é sobre crescer para baixo, criando estruturas e processos, tendo um posicionamento claro para que aí sim, através dos seus resultados, da sua clareza e posicionamento, a sua empresa aumente suas vendas e, com isso, a sua visibilidade. As grandes empresas, elas não cresceram porque elas trabalharam mais. Elas cresceram porque elas conseguiram construir uma percepção compatível no mercado. Elas conseguiram construir valor que elas desejam gerar no mercado. Por isso que eu quero deixar para você uma pergunta para você pensar junto comigo. Se o teu cliente hoje tivesse contato com sua empresa pela primeira vez, ele enxergaria uma empresa preparada para que você crescesse ou uma empresa que ainda está dependendo demais do improviso e entra na celeuma do preço? Porque muitas vezes o obstáculo que você está enfrentando para o crescimento não está no mercado, está na imagem que você transmite da sua própria empresa. E aí eu quero te convidar que, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo foi relevante, se esse conteúdo de fato impactou, quero que você compartilhe ele com o maior número de pessoas. Porque eu quero entender quantos empresários já perceberam que crescimento não é apenas faturamento. Quantos empresários vêm aqui no canal e estão melhorando a sua percepção, seus canais de venda, reorganizando a sua liderança, reorganizando a sua gestão, tendo uma percepção que separa ele de empresas comuns, de empresas que de fato vão fazer impacto.
Você precisa me direcionar para saber se os conteúdos que estão aqui estão de fato impactando você. Porque esse é o meu propósito aqui no canal. É que você, através de conteúdo, você mexa o ponteiro da sua empresa. Você consiga fazer ajustes, você consiga tirar suas dúvidas, você consiga ser dirigido, ser guiado por alguém que já fez 20 anos fazendo isso e que de fato tem um canal para contribuir na sua vida. Então, a minha proposta é que você seja agente transformador da realidade. Você divulgue, você compartilhe, você bote os conceitos que eu coloco aqui de maneira prática, didática e objetiva em ação. E volte aqui e me conte quais foram os insights, o movimento, se teve alguma dificuldade, porque a minha maior missão de estar aqui é conseguir impactar a tua vida. Então, até o próximo vídeo. É sempre uma honra te servir e eu quero conhecer a tua empresa no detalhinho.